Olá, meu tema é métodos de forçamento de plantação e porta-enxertos na produção de mudas de laranjeira na avenida interenxertada em Limeira Ácida, Tahiti. Eu sou a Letícia, fui orientada pelo professor Marcos Lobato e co-orientado pela Sabrina. Os estudantes colaboradores foram o Theo, o Luiz e o Lucas. Então, para introduzir o nosso assunto, nós sabemos que os frutos de citros geralmente são encontrados em regiões tropicais e subtropicais. O Brasil é um dos maiores produtores de citros do mundo e tem uma grande importância econômica na economia agrícola do país e também uma liderança importante na produção de sucos. Temos também como uma grande importância os porta-enxertos, como o limoeiro cravo e o citroeiro single, que são bastante conhecidos e utilizados por seu alto resultado em recursos. E na nossa citricultura, ainda existe uma falta de informação sobre os métodos de forçamento para as mudas interenxertadas. E o decotamento parcial e o decotamento total são tipos de forçamento para a brotação de mudas. Então, o objetivo desse trabalho é a gente analisar diferentes métodos de forçamento de brotação na produção de mudas da laranjeira e nós vamos usar os dois tipos de forçamento citados, que foram o decotamento parcial e o decotamento total. E utilizaremos 3 porta-enxertos: Barnes, Swingle e B16. Entrando um pouco mais a fundo nesses porta-enxertos, nós temos o porta-enxerto Swingle, que é um híbrido, e esse porta-enxerto é o mais utilizado no Brasil para mudas novas de citro. Já o porta-enxerto Barnes, ele é um clone de concílios pouco usado. Já o B16, ele é um híbrido com tangerina. Então, é um material recente e ele provém do melhoramento genético de porta-enxertos realizado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós temos também que o decotamento total, ele vai após a enxertia. Então, vai fazer um corte de 1 centímetro acima do ponto de enxertia e de forma que vai estimular a brotação. Já o decotamento parcial, ele vai se dar conta fazendo no pique, da mesma altura, e o ramo vai continuar na planta. Como podemos ver aqui, o corte é feito, mas o ramo não é retirado. E aqui, ele é retirado. Então, nós utilizamos 3 porta-enxertos, como citado aqui, e o experimento, ele teve a enxertia da Limeira Ácida Tahiti no dia 20/12/2021. E esse experimento, ele ocorreu na zona da mata. Já no dia 15/8/2022, fizemos a enxertia da laranjeira navelina sobre a Limeira Ácida Tahiti, que é 5 centímetros acima da enxertia anterior, que é a enxertia da Limeira Ácida que fizemos. E todas essas enxertias, elas foram realizadas por bordura, em T invertido. Então, após 197 dias, nós avaliamos as variáveis de massa seca, altura, diâmetro da copa, número de folha, todas as informações. E todos esses dados foram submetidos à análise de variância pelo teste de Turing, pelo programa RStudio, que é um programa estatístico bastante utilizado. Então, como resultado, nós tivemos que o decotamento parcial ele proporcionou um melhor efeito que o decotamento total, inclusive nas plantas B16, que incrementou o acúmulo de massa em quase 84%. Já o Swingle, o efeito foi inverso. Teve um crescimento da copa, mais um decotamento total em relação ao decotamento parcial. Tivemos também o diâmetro do caule, que foi afetado pelos métodos de forçamento apenas nas plantas Barnes, e receberam porta-enxerto Barnes, que o decotamento total desenvolveu alto diâmetro, já as plantas com parcial atingiram apenas 7 milímetros. Porém, as plantas B16, elas desenvolveram maior número de folhas do que as enxertadas sob Swingle e Barnes, quando aplicamos o decotamento parcial. Então, temos como uma conclusão que o decotamento parcial ele vai ser mais eficiente na produção de navelina, inclusive quando enxertado sob o B16. Enquanto o decotamento total ele vai ter um melhor desenvolvimento quando utilizarmos os porta-enxertos Swingle e o Barnes. Eu agradeço ao UFC, agradeço ao professor Matheus, e muito obrigada.